Tudo pode estar mal, tudo pode estar contrário, o vento pode estar numa outra direção, mas o meu e o seu Senhor, Ele não muda. Ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Bom dia, Shalom, sou missionária Ara Mesquita e estamos no ar aqui no canal ATV da Gente com mais um episódio do programa Conectados em Fé. E eu já quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero agradecer também ao músico desta manhã, o levita Fernandes, do Ministério Apostólico Betel,
Que Deus continue, Fernandes, te abençoando. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer aos missionários Anderson e Diegna, lá do Colégio A Caminho da Vida. Quero agradecer também ao Ninho e a sua esposa Meire, lá da Academia WF. Quero agradecer também a Bel, lá da COF 10. E o Felipe e a Adriana, da Ótica Diniz. E, claro, a Cíntia Mesquita, da Sano Sanduíche Natural. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E olha, gente, o oferecimento do episódio de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Alexandre, que Deus continue te abençoando. Quero também pedir a vocês para nos seguir nas redes sociais, Missionária Era Mesquita, no YouTube e no Instagram. E Conectados em Fé no Instagram. E olha, gente, quero também fazer um pedido especial para vocês que nos assistem, para se inscrever aqui no YouTube, no canal ATV da Gente, e ativar as notificações para assistir toda a nossa programação. E está no ar o programa Conectados em Fé. E segue a vinheta. Estamos de volta. O livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E o tema desta manhã é o trono inabalável e a soberania divina. A morte de Uzias simboliza a fragilidade das instituições humanas, dos líderes políticos e das seguranças terrenas. Para Isaías e para o povo, a perda do rei apresentava o fim de uma era de estabilidade e o início de um futuro sombrio. Diante do trono vazio na terra, as cortinas do templo espiritual se abrem para revelar a Isaías que o trono do universo continuava ocupado. A expressão assentado sobre um alto e sublime trono destaca que a soberania de Deus não depende da estabilidade geopolítica humana. Enquanto os reinos da terra sobem e caem, o governo divino permanece inalterado, elevado acima de qualquer crise. Glória a Deus! E olha, gente, o convidado desta manhã de sexta-feira maravilhosa é natural de Maceió. Ele é filho do senhor Aron e dona Edna, casado com Cristiane, e tem 4 filhos, Edson Júnior, Ana, Sara e Caroline. E também avô de uma neta linda chamada Helena. Se converteu ao cristianismo, foi batizado nas águas e no Espírito Santo em 2001, separado ao diaconato em 2005 e a pastor em 2014. É bacharel em Ciências Contábeis e tecnólogo em Agronomia. Congrega e coopera como pastor na Igreja Batista Vida. Quem é o convidado desta manhã? Produção? Edson Carlos Quintela Cavalcante. Pastor Edson, seja bem-vindo. Pastor Edson, bom dia. O senhor está no Conectados em Fé. Bom dia, missionária Yara, bom dia, produção, todos que fazem o programa Conectados em Fé. É um prazer, uma honra poder contribuir com o reino
aqui nesse podcast, tenho certeza que esse trabalho tem alcançado a muitos. Amém. E sem dúvida será uma manhã gloriosa na presença do Senhor. Glória a Deus. Pastor Edson, mediante o tema que nós lemos de Isaías, após essa visão, Isaías foi transformado e enviado para uma missão. De que maneira uma experiência profunda com o sagrado pode redefinir a vida de uma pessoa? Maravilha. Imagine, Isaías. Quem foi Isaías? Vale lembrar que os primeiros 5 capítulos do seu livro já anunciavam o ministério profético de Isaías. Então, a vida profética de Isaías necessariamente não começa no capítulo 6, quando dá dessa visão do trono glorioso do Senhor. Mas os primeiros 5 capítulos ele já anunciava o pecado do mundo, ele já criticava, ele já era ferrenho no combate à corrupção. No entanto, após, como foi lido o verso 1 do capítulo 6, após esse evento da morte do rei, ele se pega no templo e agora sim ele tem uma visão. Essa visão é o que, como você pergunta, o que é que pode, num encontro, transformar uma vida? E aí eu me recordo de Paulo, que antes era Saulo, capítulo 9 de Atos. Vai falar que também ele teve um encontro, e aquele encontro ao caminho de Damasco, indo ele ali com cartas para prender e até matar os cristãos, Paulo ali ele tem um encontro real com o Senhor. E aí eu entendo que o encontro real com o Senhor, ele tem o poder de sim transformar vidas, somente por esse encontro. Da mesma forma, Moisés, a gente podia citar Moisés, Êxodo 3, quando Moisés está ali arrebanhando os animais do seu sogro Jetro, no deserto de Midian, e ali ele se depara com a sarça ardente. E ali ele encontra o Senhor dentro da sarça, e ele tem um encontro transformador. Aleluia. Com o Senhor. Então eu creio que toda vez que um homem se encontra com o Senhor, não tem como ele não ser transformado. O encontro com o Senhor transforma vidas. E o Senhor, nessa manhã, ele continua a nos falar. Aleluia. Encontra-se com ele, não fica o mesmo. Não Glória tem como permanecer o mesmo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. É desse jeito, gente. Quando o Senhor nos encontra e quando nós também venhamos deixar que o Senhor nos encontre e vamos também em direção a Ele, não tem como a minha vida e a sua vida permanecer da mesma forma. Há uma mudança, há uma transformação. Glória a Deus. Pastor Edson. Perceba, só um instante, perceba que ele, quando entra no templo, ele tem inicialmente a sua visão transformada. Ele que antes acusava o pecado da nação, agora ele entra no templo e o olhar muda. Ele começa agora a olhar para si. Aleluia. A visão que ele tem do trono muda tudo. Ele vê ali agora o seu caráter sendo transformado. Ele vê ali o poder de Deus o purificando. É isso que a gente vai ver a partir do verso 1. Então, ele tem a visão do trono, ele tem o entendimento que é mais fácil a gente acusar o outro. Mas se olhar, ele agora diz, ai de mim que sou um pecador. Né? E ali ele é tocado, ele é purificado. E logo vem a pergunta do alto, a quem enviarei? Mas automaticamente vem a resposta, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória então, a Deus. O Senhor é lindo e o chamado do Senhor para cada um de nós é dessa forma. Então, o Senhor permanece o mesmo. Aleluia! E assim, pastor, o senhor falou algo muito interessante. Quanto mais o ser humano se aproxima de Deus, mais ele enxerga
as suas fragilidades, as suas falhas, né? Mas ele se vê como um pecador, né? Como alguém que precisa a cada momento da misericórdia do Senhor. Como o Senhor falou, antes ele apontava, acusava o pecado da nação, mas no momento que o Senhor se revela, vamos dizer assim, ele se enxerga, né? Ele se vê como um pecador, né? E ele diz, ai de mim, né? Que vou perecer, não é assim? Por quê? Porque ele se enxerga, né? Ali ele está vendo, né? Como o ser humano, como tal falho ele é. Não é verdade? Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê as nossas falhas, né? Sem dúvida. E aí, veja, o Isaías, né? Isaías, seu nome quer dizer Yahvé, a salvação. E Isaías, ele é profeta passando por 4 gerações de monarca, né? Então, Uzias, seu filho Jotão, Acais, Ezequias. E há estudiosos que dizem que até o reinado de Manassés, mas assim, 4 tronos e ele permaneceu ali, né? Depois desse, vamos dizer assim, dessa novidade de vida, de fato, esse encontro real com o Senhor, essa transformação que ele teve. Então, e ele atua no ministério profético por cerca de 40 anos. Então, ele de fato, quem era Isaías, quem foi Isaías, né? Então, profeta messiânico, aquele que depois de todo esse encontro é aquele que ia anunciar a vinda do Salvador muitos anos antes dele vir à Terra, né? Então, glória a Deus, aleluia. Pastor, me fale um pouco sobre o Senhor, sobre suas experiências com Deus e o que mudou totalmente, né, a sua visão. Falar de mim, né? Então, eu, como foi bem introduzido por você, eu ouvi falar de Jesus, do verdadeiro Jesus, ainda na minha adolescência, por volta dos 12, 13 anos. Não nasci em berço evangélico, minha família era cristã católica, mas quando eu tinha 12 para 13 anos, a minha mãe se converteu ao cristianismo de fato. E ali a minha mãe, ainda enquanto pré-adolescente, éramos conduzidos, né, pelos pais, né, enfim, e foi os primeiros passos à igreja. E de cara, eu, pouco tempo andando, mas assim, não entendia o sentido da conversão de fato, né, mas acompanhava a minha mãe na igreja e uma certa madrugada eu ouvi, foi audível, né, João 10:10. E eu, naquela época, só lia o Novo Testamento, né, de bolso. E eu fui ler, eu não conhecia o que estava escrito. E ali foi a primeira experiência, né? O diabo vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu venho para que tenha vida e a tenha em abundância. Então, no dia seguinte eu acordo e eu, mãe, olha, João 10:10, o que é isso? Essa voz ao meu ouvido. E eu me lembro a minha mãe dizer, é Deus falando, mergulhe. E logo ela me presenteia com a Bíblia e a dedicatória ela diz assim, meu filho, você terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Aleluia. Então assim, essa foi a primeira das experiências que eu tive com o Senhor. E aí a vida foi seguindo, mesmo entendendo ali, foi um marco, aqueles primeiros passos acompanhando a minha mãe, foi um marco porque depois dali eu entendi acerca de alguns princípios, né? Acerca principalmente da idolatria, do culto aos ídolos, e foi instantâneo. Eu já passei a entender e a crer que aquilo não era correto. Mas, no entanto, o processo de conversão na minha vida ele foi um pouco mais moroso. E eu me recordo que eu passo toda a adolescência crendo, entendendo, mas só ouvinte. Diferente do que a palavra diz que nós devemos ser, não só ouvinte, mas praticantes da palavra. E passo a juventude, a ideia era de que um dia eu me voltaria para o Senhor.
Mas era um dia não determinado pelos céus, mas um dia determinado por mim. E esse dia era quando chegasse a minha velhice, porque eu entendia que eu precisava curtir a minha vida, precisava curtir as paixões mundanas, aquilo que atraía, os prazeres da carne. No entanto, o Senhor, Ele olha o nosso interior, a sinceridade do meu, do teu, do nosso coração. E ali o Senhor entendeu a sinceridade. No entanto, o Senhor, Ele continua sendo o Senhor do tempo. Aleluia, é verdade. O tempo é dele. Entendamos isso, o tempo é do Senhor. E aí, passados alguns anos, eu já casado, eu vou atender um convite de um amigo para um culto de jovens. Vou atender esse convite, mas não foi qualquer convite, não foi um dia normal. Eu cheguei em pleno estado de embriaguez ao culto. E aquele dia foi o dia que eu disse sim para Jesus. Me pergunte que mensagem foi. Eu não sei que mensagem foi. Que texto foi lido? Eu não sei. Eu sei quem ministrou o culto, a palavra. Eu sei que era um culto de jovens, mas eu não estava em condições de... Mas na hora que disse, quem quer receber oração para aceitar Jesus? Eu fui. Mesmo sem saber o que eu estava fazendo. Tanto é que no dia seguinte eu não sabia o que eu tinha dito. Foi minha esposa quem disse, olha, sabia que nós agora somos crentes. E, enfim, a partir dali, todo o encontro com pessoas que estavam à minha volta eram palavras de confronto. E eu fui confrontado dentro do texto de Isaías. A princípio, no Isaías 5 e o verso 11, que eu gostaria de ler aqui, se me permitir. O texto que falou muito profundo ao meu coração e foi um confronto, um divisor de águas, que diz assim, ai dos que se levantam pela manhã, para que eles possam seguir a bebida forte, que continuam até a noite, até que o vinho os esquenta. Essa era a minha vida, uma vida de bebedeira, uma vida de prostituição. E esses foram os primeiros passos das experiências com o Senhor. O confronto da palavra não me fez retroceder. Aleluia. Então, desde aquela data, aquele 14 de abril de 2001, um sábado de aleluia, até a presente data, 25 anos, eu nunca disse não para Jesus, nunca retrocedi da decisão que eu tomara. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Não é mérito meu, não é glória do Senhor, porque não é o Senhor que faz. Muitas foram as tentações e as motivações para que eu desandasse, mas o propósito do Senhor, assim como foi com a vida de Isaías, tem sido com a minha vida. Louvado seja o nome dele. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, é desse jeito. Nosso Deus, Ele é fiel. E quando Ele escolhe alguém, tempo dele, quando chega na vida desta pessoa, não tem como não se render a esse Deus. Não tem como ir ao encontro desse Senhor. Porque é como o pastor falou. Nós, muitas vezes, determinamos o nosso tempo, a nossa maneira, do jeito, não, é do meu jeito, é dessa forma. Mas quando chega o tempo do Senhor, nas nossas vidas, não tem como se render, porque Ele continua sendo Senhor, soberano sobre todas as coisas. Glória a Deus. Pastor, por que Deus escolheu o momento de crise para se revelar para Isaías? Um momento de uma perca, de uma morte. Como você bem introduziu, né? A crise aí em questão era a morte de um monarca. E aí a gente entende que quando um governante, um monarca, que seja um presidente, alguém que é a figura que representa a nação, ela parte de uma forma, vamos dizer assim, inesperada. Eu sei que Uzias, ele adoece, passa um tempo, fica afastado, mas enfim, representava essa soberania na terra, que fique claro. Então, eu entendo que momentos de crise, não é que Deus ele prefere trabalhar nos momentos de crise, não é bem isso. Mas o momento de crise, ele muitas vezes
ele define a forma que Deus quer se revelar a nós. Aleluia. Então, tenho certeza que aquele instante era Deus querendo mostrar para Isaías que o rei terreno havia morrido, mas o eterno rei permanecia vivo. A despeito, nós podemos ver a história de José. José é uma história muito conhecida, onde que ele, um sonhador, preferido do seu pai, enfim, invejado por seus irmãos, é vendido a mercadores, e ele vai parar no Egito, numa prisão no Egito. Mas é ali, na prisão, que naquele momento de crise, aquele momento de dor, aquele momento de angústia, de sofrimento, porque está preso, não é algo bom, restrito à sua liberdade, mas é ali que ele tem um encontro com o Senhor. Não foi o Senhor que permitiu aquilo para algo que não tivesse uma finalidade. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Então, a crise nos ensinou há poucos anos atrás. Nós passamos por uma pandemia. Quem dessa geração tinha passado por um momento como aquele? Um momento de muita dor. E é na dor, muitas vezes, que a gente se volta para Deus. É no momento de dor que a gente reconhece que nós somos pequenos, que nós somos limitados. O momento da pandemia ensinou a nós muitas e muitas coisas. Ensinou o mínimo. Eu, particularmente, eu perdi entes queridos. Eu perdi 2 primos, um tio, e eu perdi a minha mãe. Né? Nesse momento de crise. Esse momento de crise, a gente pôde entender o quão família é importante. As pessoas que se abraçavam, que se encontravam, deixou de ter essa frequência. Eu também fiquei internado, eu fui acometido, fiquei 10 dias internado, precisei de oxigênio. Os 10 dias que eu fiquei, eu estava fora do meu estado natal, sem família, só eu e a minha esposa. A minha esposa também acometida, mas não podia estar comigo. E só estávamos eu, ela e um dos meus filhos. E aquele momento a gente se viu só. Só, sem a companhia, mas Deus presente em todo o tempo. Eu tenho certeza e eu digo, haverão dias bons e haverão dias maus, mas em todos eles o Senhor estará presente. Glória a Deus. E aí eu pude reconhecer, eu passei momentos de falta de ar, de fato, falta de ar, por 2 vezes. Eu ia tomar banho com um balão de oxigênio. E aí, uma das vezes, eu com o balão e a outra sem o balão. Eu senti a falta de ar e eu fiquei puxando a respiração e eu entendi a importância do respirar. Então, muitas vezes a gente não valoriza o ar que respiramos, o brilho da luz que alcançamos através dos nossos olhos, o que nós contemplamos. E aí a gente aprende nesses momentos a dar valor e a entender que Deus em todo o tempo Ele está presente. Em todo o tempo. Ele não perdeu o governo da minha e da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Gente, é dessa forma. Muitas vezes nós estamos vendo momentos difíceis nas nossas vidas e não entendemos. Muitas vezes questionamos, muitas vezes perguntamos ao Senhor o porquê. Mas é como o pastor falou, em todo tempo o Senhor está conosco. O dia mau ele vem, ele chega, como o apóstolo Paulo falou. Mas nos dias bons o Senhor está conosco. E no dia mau o Senhor também está conosco. E glória a Deus por isso. Aleluia. Pastor Edson, por que a morte de Uzias foi um momento tão marcante e traumático para o profeta e a nação? Vale lembrar um paralelo com Isaías. A gente vai citar 2 Crônicas 26, que é onde fala do reinado de Uzias. Uzias, ele foi vamos dizer assim, empossado rei aos 16 anos de idade.
E ele passou no trono de Judá por 52 anos. Então, o reinado de Uzias foi um reinado, vamos dizer assim, politicamente muito bom. Era um reinado onde tinha estabilidade política, militar, econômica. Então, ele, vamos dizer assim, derribou muros de adversários de guerra. Ele tinha um arsenal militar considerável para a época. Ele passava essa segurança à sua nação. Pra você ter ideia, o exército dele tinha mais de 300 mil homens. Era o exército de Uzias. Então, uma aparelhagem que passava essa segurança. Mas agora o rei morre. Imagine como ficou aquele povo, e não diferente Isaías, né? Com a perda. E agora, como se dará? Né? Mas nós entendemos que o rei terreno morria, mas o rei eterno permanecia vivo. E aí, é nesse momento de dor, de caos, né, de trauma, vamos dizer assim, por essa estabilidade, que agora se revela, Deus dizendo, olha, o meu governo, ele é eterno. Aleluia. A minha segurança, ela não é desse plano. Vai passar nação, vai passar reinos, vai passar governantes, mas eu não mudo. Em outras palavras, Deus estava dizendo, de repente está uma dor, o trauma, a desconfiança, a incerteza, o medo. Quem sabe outras nações invadir e levar cativo. Verdade. Mas Deus estava ali dizendo, ensinando, eu permaneço mesmo. Eu não mudo. Aleluia. Eu não mudo. E essa é a confiança que nós devemos ter no Senhor. Que passe o que passar, Ele estará conosco, a nos socorrer. Basta que nós confiemos Glória nele a Deus. e acheguemos ao trono da graça de Deus. Assim como Isaías viu, ele viu o trono da graça. Que tenhamos a visão aguçada, né? A sensibilidade espiritual para entendermos o momento de que foi marcante por isso. Foi traumático? Foi, sim. Mas o Senhor é aquele que tem cuidado de nós em cada detalhe. Nosso Glória Deus, ele é a Deus. Detalhista. Né? Ele tem cuidado de nós em cada detalhe. E assim, pastor Edson, é interessante que quando tudo vai bem, né, tudo está caminhando, né, da forma, vamos dizer assim, que a gente quer ou imagina que tem que ser daquela forma, existe uma instabilidade, vamos dizer assim, né, humana, e se a gente não tiver cuidado, a gente esquece. O senhor falou aí no agradecer pelo respirar, no agradecer pelo enxergar, né? Então, quando tudo vai bem, o governo está excelente, né? Tudo está caminhando bem, muitas vezes a gente tem a tendência de esquecer que tudo aquilo é porque existe um Deus que é soberano. Aleluia. Né? E que acima daquele governante está o Senhor, né? Que está conduzindo ele para que tudo vá bem, para que tudo aconteça, né? De uma forma onde todos, vamos dizer assim, sejam beneficiados. Né? A gente tem a tendência de tirar os olhos do Senhor, né? Do soberano, e colocar no homem. É quando o homem falta, a gente teme, né? Aí vem a instabilidade. E agora, como é que vai ser? Que a gente esquece que em todo o tempo, né, existe um Deus, que é Ele que está conduzindo todas as coisas. Eu creio. É assim que verdade? eu creio. É assim que eu creio que o nosso Deus, Ele passará tudo, céus e terras, mas Ele permanecerá fiel no seu propósito. Aleluia. Fiel no seu propósito. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado Pastor seja Edson, Deus. o que o alto e sublime trono simboliza em contraste com o trono que ficou vazio na terra, né? Com a morte de Uzias? A gente agora olha os dois tronos, né? O contraste entre os tronos. Um trono terreno, que era um trono limitado, um trono passageiro, com
volátil, né, que a qualquer momento, enfim, como ele durou 52 anos, outros reis duraram menos, enfim. E aí a gente olha para esse trono que não passa, por um tempo passou uma segurança, mas não era a segurança eterna, não era a justiça devida. Aleluia. Então, e aí, já respondendo, em paralelo ao trono celestial, aí a gente está vendo um rei que é eterno, um rei de justiça, um rei que é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, essa é o paralelo entre os dois tronos. Um trono que tem fim e outro que não tem fim. Um que é soberano, um que não é soberano. Um que é humano, um que é imortal. Um que tem um tempo limitado, o outro que é eterno. Então, o trono de Deus, ele é o trono da graça. É o trono no qual cada um de nós devemos nos aproximar para que possamos entender a plenitude do seu amor e o propósito pelo qual cada um de nós fomos chamados. Glória a Deus. Então, acheguemo-nos ao trono da graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. Aleluia. Gente, é desse jeito. Nós precisamos nos chegar diante desse trono de amor, de graça, de misericórdia, né? Que em todo tempo o Senhor está nos chamando para estarmos mais perto, para sermos mais dependentes desse Deus, que a minha e a sua confiança vem estar sempre no Senhor. Porque o trono da terra, ele passa, é passageiro. Aleluia. Mas o do Senhor não, ele é eterno, ele permanece para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, como essa passagem nos ensina a reagir quando perdemos algo, ou até mesmo o controle, né, da situação, quando sai do nosso controle? É natural que, diante de perdas, diante de faltas, sintamos dores. E esse estudo, esse texto de Isaías 6, né, vai mostrar que não são essas faltas, não são os momentos de dores que nós devemos desviar o olhar do alto, o olhar do Senhor. Pelo contrário, são nesses momentos de perda, de dor, de solidão, de achar que nada vai bem, de que está tudo contrário à rota que você definiu, que nós devemos olhar para o alto, a visão no alto, né? Então, nos aproximando do Senhor, porque a mensagem de Isaías 6 é essa, de que o Senhor, ele continua reinando. Aleluia. O Senhor continua falando, né? Olha que Isaías vê no trono, ele fala, o Senhor continua purificando, né? Toca ali com Atenais, toca os seus lábios, purifica. E o Senhor continua a buscar homens e mulheres comprometidos para o envio da sua obra. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Aleluia. O Senhor quer arregimentar um grande exército de desbravadores para este tempo. O Senhor não mudou. Ainda há muitos para serem alcançados pela plenitude do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, gente. Que manhã maravilhosa. Que tema poderoso. Aleluia. É muito bom falar a palavra do Senhor, falar desse Jesus, falar desse amor, dessa misericórdia, desse Senhor que nos ama tanto. É como o pastor falou, ele está à procura. Ele está à procura, ele está chamando, ele continua chamando, atraindo para ele aqueles que querem ser comprometidos com o reino dele. Veja bem, Jó, ele passa um momento que eu acredito que nos dias de hoje poucos suportariam. Deus, verdade. Né? Mas lá no final do capítulo 1, né, ele, depois de todas as perdas que ele teve, as chagas, enfim,
perdas familiares, perdas de riquezas, de animais, enfim, dos filhos, mas no final ele vai reconhecer ele sim. Nada do que eu tenho, parafraseando, eu vim ao mundo com o que tenho que eu perdi. Então, o Senhor deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em nenhum momento Jó, ele blasfemou contra o Senhor, ele foi contrário à vontade permissiva do Senhor. E a crise que ele passou, um momento de poucos, né? Então, entendendo que o Senhor é soberano. O Senhor é soberano. Aleluia. Sobre tudo e sobre todos. Abacuque, ele disse também, ainda que a figueira não floresça e que o fruto da oliveira minta, todavia eu gloriarei no Glória Senhor. a Deus. Então, esse é o sentimento que nós precisamos ter. A certeza que tudo pode estar mal, tudo pode estar contrário, o vento pode estar numa outra direção, mas o meu e o seu Senhor, Ele não muda. Ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. Essa é a certeza que nós precisamos ter no coração, guardada no coração. São dias que, quem sabe, ele não está distante, não é que eu esteja desejando isso, mas haverão dias em que a gente não vai poder mais estar com a palavra. E como é que nós venceremos as adversidades, as questões que virão? Com a palavra guardada no nosso coração. Essa palavra vai mudar o nosso destino nos próximos dias. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, gente. É dessa forma. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor, em todo tempo, Ele está presente. Em todo tempo, Ele é Senhor. Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. Glória a Deus. Eu já quero mandar um abraço nesta manhã maravilhosa de sexta-feira para a irmã Mônica Quintela, da célula Semente Produtora. E um beijo para todas as minhas amadas da célula. Quero também mandar um abraço e um beijo para Ivete, a líder da intercessão da Igreja Batista Vida, a mãe do Levita Leno, que sempre está conosco aqui adorando ao Senhor. Que Deus abençoe vocês, minhas amadas, em nome de Jesus. Pastor Edson, deixa uma mensagem para quem está vivendo o seu ano, né, de perca, como Isaías viveu aquele ano, né? Está vivendo a morte do seu Uzias. Deixa uma mensagem para essas pessoas nesta manhã. Querido ouvinte, eu não sei em que momento você ouve e nos assiste, mas a mensagem que eu quero deixar é que o trono, de repente, ele pode estar vazio, né? De repente você pode ter perdido alguém que você amava, algo que você tinha muita estima. Quem sabe, nesse ano, um ano de muita dificuldade. Eu quero dizer que o Senhor, Ele continua soberano, o Senhor, Ele continua a falar, o Senhor continua a prover, o Senhor, Ele continua mudando as estações. Ele não perdeu o governo. Tudo está sujeito, está nas palmas das suas mãos. Então, a mensagem nesta manhã é que você não tire a visão do alto, que em meio a toda essa adversidade, esse dia mau, esse ano da morte do Uzias, quem é o Uzias da sua vida? Mas que você, assim como Isaías, teve uma reviravolta, uma transformação na sua vida, que você possa enxergar o trono da graça de Deus e que você seja alcançado e transformado pela maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Ele não mudou. Continue com seus olhos fitos no Senhor, porque Ele é fiel.
Aleluia. Deus. Aleluia. E eu já quero mais uma vez agradecer aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer aos missionários Anderson e Diégena, do Colégio A Caminho da Vida. Quero agradecer também ao Ninho e a Meire, lá da Academia WF. Quero agradecer a Bel Rocha, lá da COF 10. Quero agradecer ao Felipe e a Adriana, da Ótica Diniz, e a Cíntia Mesquita, da Sano Sanduíche Natural. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Gente, o oferecimento do programa de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Alexandre, que Deus continue te abençoando. E olha, gente, não sai daí, estamos indo para o nosso intervalo, mas já estamos de volta. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Say it louder, oh. Feel the moment, feel the power, oh. Bring the animal back to life, oh. Bring the energy one more time, oh. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, oh, bring the energy one more time. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra
pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Estamos de volta e estamos indo agora para um momento cheio de emoções, que é o quadro Recordar é Viver. Pastor Edson, estamos agora no quadro Recordar é Viver. É um quadro cheio de emoções. Então, se o senhor se emocionar, se tiver vontade de chorar, não se preocupe, porque faz parte do quadro. Amém? Amém. E aí, produção, nossa primeira foto. E aí, pastor Edson? Um momento marcante, me recordo aí... Aí foi a marcha, né? Isso? Marcha para Jesus, com a apóstola Elísia, a pastora Eliane, grandes mulheres de Deus, e a minha esposa, obviamente, a pastora Cristiane. E eu me recordo, essa foi uma marcha organizada pelo Conselho de Pastores à época. Essa época eu era o vice-tesoureiro, exercia a função de vice-tesoureiro. E nós organizamos aquela marcha com mais outras aproximadamente 13 a 15 igrejas aqui da cidade. Foi um momento maravilhoso, o trio elétrico arrastando os cristãos pelas ruas de São Miguel, declarando que Ele é o Senhor e Rei dessa cidade. Aleluia! Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas duas mulheres. É interessante que a pastora Eliane, a gente olha para ela, às vezes eu dizia que ela era o profeta Jeremias, porque ela, né, chegou na presença do Senhor, ela já se desmancha, ela já chora. E às vezes tem foto dela que eu vejo que ela já está com um semblante de choro. Verdade. Né? E assim, eu amo essas duas mulheres de Deus. Essas mulheres, elas são imprescindíveis, foram fundamentais na minha formação cristã. Eu caminhei com Cristo junto a elas. Chegamos no início do ministério Yeshua em 2013. Foi lá em 2014 que eu fui separado a pastor. Saímos de lá pelo motivo da nossa viagem ao estado de Goiás, onde passamos quase 5 anos. Então, assim, essas mulheres que nunca deixaram de orar por nós. Verdade. Nós temos ainda hoje, independente do ministério que nós estamos servindo a Cristo, mas continuamos com a mesma relação de amizade, de amor, de companheirismo. Que é o reino, né? É o reino, né? Pelo reino, né? É verdade. O Senhor não vem buscar a placa da igreja verdade. A ou a igreja B, mas vem buscar um povo remido, né, lavado no seu sangue, verdade. aquele que crê e o confessa como único e suficiente Salvador. Então essas mulheres têm um lugar especial no meu coração. Elas são realmente, sempre que eu encontro elas dizem, olha, continuo orando por vocês. Volta e meia, a pastora Elísia e a pastora Eliane dizem assim, o Senhor me trouxe você, a Cris, e vocês estão nas nossas orações. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida delas, que Deus continue abençoando o caminho delas, os seus ministérios, né? E que elas continuem dizendo que o Senhor é grande na terra. Amém, glória a Deus. E aí, produção, nossa próxima foto.
E aí, o ministério que o senhor hoje faz parte? Igreja Batista Vida. Tem um fato curioso, eu acho que poucos sabem. Quando eu me converti em 2001, há 25 anos, foi na Igreja Betel. Na Igreja Betel, ela ainda se encontrava ali onde hoje é o prédio do Bradesco. Então, e o batismo nas águas foi na Igreja Batista, né? O apóstolo Luiz Pereira, mas foi no tanque batismal da Igreja Batista. Hoje não tem mais, mas foi na Igreja Batista. A Igreja Batista que, quando nós retornamos de Goiás, a igreja que nos acolheu, ouvindo aquilo que eu estava falando aqui no make-off, minha filha namorava um jovem de lá da Igreja Batista, e aí, pela questão de aproximação, de trazer a família, se inteirar e aproximar mais as questões do reino, a gente veio e foi visitar a Igreja Batista. Então, no primeiro momento, a gente muito bem acolhido, já conhecia o pastor Renisvan da época do Conselho de Pastores, e muitos dos membros da Igreja Batista. A gente estava sempre convidando o Ministério do Louvor, o Ministro Leno, entre outros, para participar dos eventos que nós fazíamos no Templo de Yeshua. Então, a igreja que, como o lema, né, não é um lugar para você frequentar, mas é uma família para você pertencer. Aleluia. Então, eu me sinto muito lisonjeado de fazer parte do Ministério Batista Vida e proclamar ao povo de São Miguel que só o Senhor é Deus. Glória a Deus. E eu já quero aproveitar e deixar aqui um abraço para o pastor Renisvan. Pastor, um grande abraço e que Deus continue abençoando a vida do Senhor e saiba que o Senhor é bênção nas nossas vidas. E aí, produção, nossa próxima foto. Olha ele aí. Pois não podia deixar de agradecer, né, o casal pastoral, não só a membresia, mas principalmente, né, pastor Renisvan, pastora Renata, bênçãos de Deus na vida da minha família. E eu me recordo, primeiro, segundo culto que eu fui visitar, o pastor Renisvan já estava dizendo, olha, você trazer uma palavra aqui, eu calma, pastor, e, assim, agradecer a Deus pela confiança, né, que Ele depositou em nós. Hoje nós caminhamos juntos e louvado seja Deus pela vida do casal, que o Senhor os faça prosperar em tudo, que o ministério deles venha cada vez mais ser estabelecido nesse tempo, que o Senhor traga revelações do alto para eles e que, assim, eles continuem no propósito pelo qual o Senhor os designou. Não é fácil, eles vieram de outro lugar, fora da sua parentela, né? Estão aqui há cerca de 11 anos, então assim, eu me sinto lisonjeado de ser liderado por eles e poder caminhar com Cristo junto a eles. Glória a Deus. E aí, produção, nossa próxima foto. E aí, pastor? Isso aí é uma foto mais recente, já no Ministério Batista Vida. É o projeto Fora das Quatro Paredes. É um projeto da Rede de Homens que hoje eu estou por líder, né, da Rede de Homens. E toda a última terça-feira do mês, a gente se reúne toda terça-feira no templo. E a última terça-feira do mês, a gente faz um projeto Fora das Quatro Paredes. Leva o próprio nome. E aí foi lá acima da rua do cemitério, né? A gente esteve lá juntamente com os irmãos, o grupo de homens. Não é só restrito aos homens, aí vai toda a igreja. Ontem mesmo nós estávamos reunidos lá na rotatória do Jaci Clemente, lá na porta aquela praça de alimentação. Mais de 30 pessoas. Então, assim, é um projeto que a igreja abraça, acolhe, é um projeto de evangelismo para proclamar realmente aos quatro cantos dessa cidade que só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Muito feliz do engajamento dos irmãos, agradecer a Deus pela vida de cada um destes servos do Senhor que caminham junto conosco e apoiam a cada terça-feira esse projeto com os homens
e na última terça-feira, como eu falei, o projeto Fora das Quatro Paredes. Glória a Deus. E assim, é um projeto, né, um trabalho que é de extrema, né, necessidade da igreja fazer, porque a igreja está acostumada a ficar lá, dentro do templo. Né? Mas é um trabalho de evangelismo, não é isso? 100% evangelismo, né? Assim, entender que a gente precisa cumprir o ID do Senhor, né? Mateus 28, Verdade. a gente tem que ir a toda criatura e pregar esse evangelho, né? Então, a gente sai do nosso, da nossa comodidade, né? Da nossa zona de conforto, que é o templo, tá ali, todo mundo... Verdade. E aí a gente vai agora para a comunidade, vai ver a necessidade das pessoas. Alguns frutos têm sido, vamos dizer assim, colhidos desse trabalho, né? E a honra e a glória nunca vai ser do homem, vai ser sempre do Senhor. Aleluia, né? Então, um verdade. projeto dos céus para o povo na comunidade de São Miguel dos Campos. Amém, glória a Deus. E aí, produção, nossa próxima foto. Aí é na Shalom. Na Shalom, lá no Coité. Isso aí, esse dia foi lindo. Esse dia foi... Deus esteve presente, nós fomos convidados, quando falo nós, o grupo de homens da Igreja Batista, nós fomos convidados na véspera de Natal a estar tomando um café da manhã com cada um dos acolhidos. E quando a gente chegou lá, a gente ouviu a história de vida de cada um deles, teve um momento da comunhão, do partir do pão, momento da palavra, do louvor, e ao final, 2 almas se renderam ao Senhor. Glória a Deus. Eu me arrepio porque a história daqueles homens, tinha um daqui de São Miguel, e ele disse assim: pastor, eu era um pregador da palavra, mas por um momento eu me deixei levar, tive um desentendimento com a minha esposa e eu fui embora, e lá eu larguei tudo. Mas o meu filho, minha filha, tenho 2 filhos, e meus filhos sempre que ligam, chorando, papai, não sei o quê. E eu disse: o que te impede de voltar? E ele disse: nada. Eu disse: se você quer voltar para Jesus? E aí ele disse: eu quero. Então, a história dele foram 2, mas a história deles, por já ter conhecido o Evangelho, ser um ministro do Evangelho e estar afastado, já estava há quase 3 anos afastado. E numa situação de acolhimento, né? A gente sabe que não é fácil, você tem os momentos, os períodos de abstinência, e, enfim. E eu acredito nesse projeto de acolhida. Então, assim, quando guiado, né, por um propósito cristão autêntico, né, que não só ensine outras formas de seguir a vida, mas que principalmente traga à luz o Evangelho a cada um, que há saída pelo poder do Senhor. Eu acredito que esse projeto muda muitas vidas. E esse dia foi, de fato, glória a Deus. Para a glória de Deus. Aleluia. E aí, produção, nossa próxima foto. E aí, pastor? Isso aí foi um momento já na Igreja Batista Vida. Foi esse ano, em janeiro, acredito, não sei se foi janeiro, mas foi janeiro. Em janeiro desse ano, os pastores Renisvan e Renata estavam no período de férias, e aí, pelas misericórdias do Senhor, esse ano, o pastor Renisvan me intitulou de vice-moderador. O vice-moderador na Igreja Batista é aquele que substitui o pastor nas suas ausências, em alguns momentos. E nós ficamos, no mês de janeiro, à frente dos trabalhos. E aí foi um culto de ceia, a qual estive levando a palavra de Deus, declarando ao mundo que o Senhor vive e reina para todo sempre. Que Ele foi à cruz, mas Ele não está mais na cruz. Aleluia! Ele morreu, mas hoje Ele vive glória e reina a Deus. para todo sempre. É Louvado verdade. seja Deus. E
ministrar a palavra assim, é a responsabilidade, mas ao mesmo tempo é aquele sentimento de gratidão. De gratidão, pela confiança do Senhor. Somos tão falhos, tão É o pequenos, tão sentimento limitados. que eu tenho sim. também, de gratidão. Olha assim, o Senhor escolher Tanta gente aí, né? mais capacitada. Verdade. Mas aprove ao Senhor. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Amém. Aleluia. E aí, produção? Tem mais. Vocês foram viu, buscar pastor? no fundo do baú. Tem mais. Pastor, e essa galera aí, esse Meu povo? Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quanta saudade. Isso aí é onde o senhor morava? Goiás, Quirinópolis, Goiás. Aí, necessariamente, foi um encontro profético, como está ali em Trindade. Trindade é uma cidade que fica a cerca de 25 a 30 quilômetros de Goiânia. De lá de onde nós morávamos, estava a cerca de 250 km. E acontece todo ano esse encontro profético. Lá é uma base missionária. Chama-se MCM. Movimento Cristão Missionário. É uma base missionária sob a direção do pastor José Rodrigues. José Rodrigues tem uma história de vida maravilhosa. Ele era médico e ele ouviu a voz do Senhor, ele deixou a medicina, sai do estado natal, cai lá estrategicamente no estado de Goiás, na cidade de Trindade, e ele monta essa base missionária. Ele envia muitos missionários ao redor do mundo. E aí esse encontro, como o próprio nome diz, profético, vem pessoas de outras nações, outros estados e se reúnem. Acontece no período da Semana Santa. São 3 dias, começa na quinta-feira, vai até o domingo, mas manhã e tarde e noite com ministrações. Acontece lá no Carreiródromo, é como se fosse a nossa praça de eventos aqui. Carreiródromo, porque é onde encontra carros de boi, tem aquelas festas típicas do estado. Então, assim, esse era o povo da igreja Nova Geração, a igreja que nós congregávamos, a igreja que de fato foi um divisor de águas. E eu louvo a Deus por cada um destes, que tivemos a honra de poder caminhar com Cristo junto a eles. Saudade imensa, a bispa Missé, sua filha, enfim. O senhor mantém assim contato ainda com o pessoal? Sim, eu ainda estou até num grupo lá, filhos e discípulos. E assim, a Cris também, a gente tem. E a Cris falou, a gente vai voltar. Eu digo, seja feita a vontade de Deus. É verdade. Mas foi um tempo maravilhoso, como eu Glória disse. a Divisor Deus. de águas, assim. Ali onde a gente, tal qual Isaías teve a visão, né? A gente chega ali com um propósito. Vamos só receber, mas logo nós vamos não quero me envolver, descobertos. Nós vamos. Agora é o tempo do descanso. Vamos só receber. E aí a gente foi descoberto e não teve como ficar escondido. Glória a Deus. Podemos ter feito mais, mas o pouco que fizemos foi pouco mesmo. Eu acho que cabe numa página. Ficou marcado assim como esse povo nos acolheu. E um fato, se me permite, um fato curioso. A bandeira da cidade de Quirinópolis, ela tem um lema. Se vocês tiverem curiosidade, o lema na bandeira de Quirinópolis é leite e mel. O Senhor nos levou para a terra que mandava leite e mel. Então, foi o divisor. Então, quando a gente retorna, com outro olhar. Verdade. Um outro olhar. Olha a chave. Leite e mel. Vocês estão afinados, vocês estão leite e mel. Isso marcou. Eu disse, meu Deus, o Cristiano, onde o Senhor nos trouxe? Leite e mel. Perfeito. E ali foi, assim, e eles diziam, pastor, o Senhor me revelara em sonho, vocês não vão ficar muito tempo aqui. Aí eu não sei porquê, mas eu creio que a gente também levou algo para eles. Volto a dizer, foi pouco. Em tudo o Senhor tem um propósito. Em tudo o Senhor tem um propósito.
Louvado seja Glória Deus. a Deus. Amo a família Nova Geração. Amém. Glória a Deus. E aí, produção, já tem mais um pouquinho, pastor Essa eu não Edson. tenho não, vocês acataram essa, hein? Ai, Deus. A foto à esquerda foi o dia da nossa despedida lá. Esse pessoal nos surpreendeu de uma forma ímpar. Assim, não esperávamos. Uma segunda-feira, não é dia de culto, e nós achávamos que era um jantar na casa de alguém e nós fomos levados até o templo. Chegando no templo, estava toda a igreja. Eu digo toda a igreja, numa segunda-feira, como se fosse um culto do domingo. Para se despedir da gente, né? E eu confesso, foi um misto. A gente caiu em prantos porque Deus proporcionava o retorno depois de um tempo a estar na família, em família, mas ao mesmo tempo deixando uma outra família, né? Então, assim, ficou marcado porque eu não esperava. Eu disse, meu Deus, o Senhor é tão fiel porque eu fiz tão pouco. Eu podia ter feito mais. Essa é a sensação que a gente não deve perder. Verdade. A oportunidade que temos. A oportunidade que o Senhor nos concede, a gente deve abraçar com unhas e dentes. E aí eu disse ao Senhor, por isso que eu falava em make aqui, em off, que eu não queria essa confusão de absorver o secular e o sagrado a ponto de deixar o sagrado de lado para seguir. Eu sempre dizia assim, o equilíbrio, eu acho que eu atuo nas duas. Que foi. A foto da direita eram os pastores que caminhavam conosco lá. Né? E o pastor Wellington, a pastora Gisele, Cris, eu, o bispo João Batista, que é o líder do ministério, a bispa Missé, a pastora Glorinha, a pastora Kênia, a pastora Kelly, né? E a pastora Adriana, acredito, não me recordo o nome dela, mas enfim. Esse era o grupo, né, pastoral da igreja. E tempo muito bom de consolidação, discipulado. Amém. Enfim, amo cada um destes. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Foi maravilhoso poder, foi nostálgico voltar aqui. E a Divanira aqui. A Divanira no cantinho ali. E a camisa. Amém. Assessora. Louvado seja Deus. Pastora Daniela, Adriana não, Daniela de Daniela. Preto. A de Preto, Daniela, Kênia e Kelly. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas antes da outra foto, temos a pergunta da produção. Mais uma pergunta para o senhor. Mas antes de executar a pergunta, eu quero mandar um abraço para o pastor Eric Silva e para o diáconos Laudemar e Lauro, do Ministério Templo de Yeshua, todos conectados aqui no Conectados. Pastor Edson Quintela, de que maneira a soberania de Deus se conecta com seu amor e com sua justiça? Muito boa pergunta. A soberania de Deus, assim, nós já entendemos que ela já transcende a qualquer comparação, né? Então, a soberania já está dissociada. Então, essa conexão da soberania de Deus com a justiça está totalmente associada, uma vez que o nosso Deus, ele é o justo juiz, é aquele que reina em justiça, é aquele que não é parcial. Então, a soberania de Deus define quem o nosso Deus é. Está acima de tudo, acima de todos. O seu reino estabelece um reino de justiça, um reino de glória, um reino de poder. Então, o nosso Deus, de fato, o César, ele é soberano e justo. E digo mais, e fiel. Aleluia. Glória a Deus. Então, pastor Edson, ainda temos mais
outras fotos. E aí, produção? Essa família linda e abençoada. Queria que o senhor apresentasse, né, cada um deles para o pessoal que está nos assistindo. Meu filho Edson Júnior, a minha esposa Cristiane, a qual nós estamos juntos em matrimônio há quase 28 anos, né, mais 3 de namoro, 31 anos. Minha filha Ana Beatriz é a segunda, né? Ana Beatriz hoje cursando odontologia na UFAL. E eu a batizei. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu tive a honra, o Senhor me deu o privilégio de poder batizá-la. A outra, a mais nova, a caçula, é a Sara, né? A Sara está concluindo o curso de Direito esse ano. Enfim, eu só tenho a agradecer a Deus, né? Eu tenho mais do que eu mereço. O Senhor me presentear com uma linda família. Esse dia especialmente foi o dia do noivado do meu filho, né? O dia que ele noivou. Estávamos felizes, viemos de férias só para o noivado, né? Estávamos dali para lá, a foto não mostra, mas estávamos de Covid, né? Mas foi um dia muito alegre, muito feliz, um dia que o Senhor preparou com certeza para nós, né? Em família. Amém. E a minha família é o que eu tenho de mais sagrado. Se o homem desejar riquezas, que deseje uma família abençoada, Aleluia. Uma família cheia de saúde, uma família que viva a vontade de Deus, né? Ainda que, como eu disse, né, no make, sem um compromisso de serviço, mas que no fundo, entende e crê que só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado Glória a seja Deus. Amo cada um dos meus filhos e a minha esposa. E assim, eu vi esses meninos pequenininhos. Quer dizer assim, né? Tudo. Ah, meu Deus. Já estão assim, homens e mulheres, né? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Mas temos ainda a nossa última foto. E aí, produção? Eita, Jesus. Aí abala as estruturas, né? Essa bebê linda, que é um amor diferente de filho, não é, pastor Edson? Sem dúvida. Não tinha como... Sim, como eu disse, eu tenho mais do que eu mereço. Tenho muito mais do que eu mereço. Tá aí a Helena, filha do filho, né? A Helena hoje, no caso, amanhã, sábado. Na verdade, hoje é aniversário dela, 2 anos. Glória a Deus! O sábado é que amanhã nós estaremos comemorando, né? E aí, por isso, o trocadilho. E a Helena está esperando um irmãozinho ou uma irmãzinha, que também vai ser revelada amanhã. Glória a Deus! Então, eu louvo a Deus pela vida dela, que ela cresça na graça, no conhecimento do Senhor, que ela seja usada pelo Senhor, que os seus passos, seu caminho sejam guiados pelo Eterno. O vovô ama, né? Aí ela estava com cerca de 5 meses, 4, 5 meses. Cada mês foi um tema, né? Até chegar o último lá da aposentadoria, ela já vovó lá com uns 12 meses. Mas aleluia. O vovô ama demais. Glória a Deus. Feliz aniversário, Helena. Que o Eterno continue te abençoando. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, gente, eu já quero mais uma vez, nessa manhã de sexta-feira maravilhosa, agradecer a vocês que estão aí conosco, conectados, juntinhos, que não pedem mais um Conectados em Fé. Que o Eterno continue te abençoando. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé,
aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer aos missionários Anderson e Diégina do Colégio A Caminho da Vida. Quero agradecer ao Ninho e a Meire, lá da Academia WF. Quero agradecer a Bel Rocha, lá da COF 10. Quero agradecer também Felipe e Adriana, da Ótica Diniz. E quero parabenizar a Ótica Diniz de Teotônio Vilela, que está também completando o ano, está aniversariando. Que Deus continue abençoando a todos que fazem parte da Ótica Diniz. E quero agradecer também a Cíntia Mesquita, da Sano Sanduíche Natural. Então, gente, olha, que Deus continue abençoando cada um de vocês. E o oferecimento do programa de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Alexandre, que Deus continue abençoando a sua vida. Gente, estamos indo para o intervalo, mas não sai daí, continua conosco, juntinhos, conectados, que já já estamos de volta. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful. Where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Esse é o Heitor.
Estamos de volta e estamos indo agora para um momento de reflexão no quadro Momentos de Fé com o nosso apóstolo Josivaldo Lima. Graça e paz, povo de Deus. A palavra de Deus nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele, o Senhor, os dá enquanto dorme. Ele mostra aqui nesse texto a importância de priorizar o Senhor em nossas vidas. E aí eu te levo para o texto de Mateus capítulo 6 e o verso 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não adianta eu querer edificar a minha casa se o Senhor não for prioridade nela. Não adianta eu colocar trancas na minha casa, ferrolhos, fortificar a minha casa se o Senhor não aguardar. Com certeza, ela poderá ser arrombada. E o que o salmista está nos dizendo? Está nos dizendo que devemos depender do Senhor em todas as coisas. Por certo, vivemos em dias que muitos lares possuem essa estrutura que falei. Trancas, ferrolhos, estruturadas, cercadas por cercas elétricas. Porém, em muitos casos desses, até nos lares cristãos, essas casas perderam a presença do Senhor. Jesus ensina que a verdadeira família, ela é identificada pela obediência ao Eterno. Não é pelo que possui, não é pelo que ela retém ou pelo que ela detém, mas é pelo que, através dos seus atos, através da sua vida, ela se identifica com o reino, com Jesus Cristo. Jesus, ele é o modelo para a família. E por que não lembrar a família de Jesus? Jesus tinha uma família linda, grande. No capítulo 6 de Marcos, nós encontramos esta família. Jesus está fazendo alguns milagres ali na sua região, a qual eu conheço. E, de repente, alguns se levantam e dizem: olha, esse não é o filho de José? Ele não é filho de Maria? Não estão conosco aqui os seus irmãos e as suas irmãs? Como, pois, um homem desse está fazendo tanto milagre, se nós conhecemos toda a história da sua família? Não se engane com aqueles que lhe cercam, com aqueles que estão dentro da sua própria casa. Não. Alguns estavam possivelmente abismados com o que Jesus estava realizando, com os milagres que ele estava realizando. Por isso que eles fizeram essa colocação. E Jesus, o sábio, o mestre dos mestres, o mestre do amor, disse: na verdade, o profeta na sua terra não tem tanta credibilidade. Mas Jesus veio quebrar isso aí. Seja o profeta na sua casa, seja a profetisa dentro do seu lar.
Mostre a identidade que você tem para os seus pais, para os seus avós, seu esposo, a sua esposa, a sua família. Porque a família que tem a presença do Eterno, que permanece em Cristo, faz dela o centro do seu lar. Então, a presença de Jesus é primordial dentro do teu lar. A presença de Jesus é primordial dentro das nossas vidas. Eu costumo dizer que o Espírito Santo mora dentro da gente. Na verdade, é um texto bíblico. E aí a palavra diz: você tem valor. Não sabeis vós que o Espírito Santo habita dentro de vocês? Aleluia! Somos templo de Deus. A nossa casa precisa ter um altar consagrado ao Senhor. Não é a José, não é a Maria, não é Pedro. Não é outro santo, a não ser o Santo Jesus. Beijo no coração, lhe espero na próxima sexta-feira. Até lá! Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, essa minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, essa minha canção e o meu louvor. Então, gente, estamos indo para o finalzinho do nosso programa e eu já quero passar as considerações finais para o pastor Edson. Missionária Yara, eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus mais uma vez pela vossa vida, por esse maravilhoso programa. Mais uma vez, lisonjeado pelo convite, que o Senhor continue abençoando rico e poderosamente você, César, e todos esses que fazem o Conectados em Fé. Agradecer também a Deus
pela vida dos meus pastores, pastor Renisvan, pastora Renata, Ministério Igreja Batista Vida. E quero aqui fazer uma abertura. No próximo domingo, pela manhã, nós estamos passando pelo segundo módulo do nosso Instituto Bíblico Vida. É aberto a toda a comunidade, inicia às 8 horas da manhã. Lá nós temos louvor, o estudo e temos um café de comunhão, então você fique à vontade para estar conosco, oferecendo a primícia da sua semana neste domingo, né? Domingo à noite nós também temos o culto da família, inicia às 18 horas, então você é o nosso convidado especial, vá e leve mais um, né? Volto a dizer, a Igreja Batista Vida não é um lugar para você apenas frequentar, mas é uma família para você pertencer. Terças-feiras, à noite, às 19 horas no templo, nós temos o trabalho da Rede de Homens. Então, você, homem, desde já esteja convidado a estar conosco, né? Momento de palavra, de estudo, de louvor, de adoração. Homens compromissados com o aprender e o adorar ao Senhor. Então, mais uma vez, meu muito obrigado e que Deus em tudo os abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu já quero passar também as considerações finais para a nossa produção. Glória a Deus. Pedir a todos que continuem assistindo Conectados em Fé aqui no canal ATV da Gente e acompanhe a Missionária Yara Mesquita no YouTube e no Instagram e o Conectados em Fé no Instagram. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Então, gente, eu já quero agradecer mais uma vez a vocês que ficaram aí conosco, juntinhos, conectados, que o Senhor continue abençoando a sua vida e toda a sua família. Quero também mandar um abraço para a nossa cobertura espiritual, o apóstolo Josivaldo Lima e a apóstola Ruth, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Somos gratos ao Senhor pela cobertura espiritual nas nossas vidas. Pastor Edson, muito obrigado por nos dar a honra de estar conosco no Conectados em Fé. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério. Quero mandar também um abraço para a pastora Cris, a esposa do pastor Edson. Pastora Cris, a gente também quer a senhora aqui no Conectados em Fé. Então, gente, beijo no coração e olha, domingo temos culto no Ministério Apostólico Betel, sede, a partir das 18 horas. Então, não fique em casa, venha adorar conosco. Vamos adorar aquele que vive e reina para sempre, que é o Senhor Jesus. Beijo e até sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até mais. Gerações